alegria tê-lo de volta, viu? Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores do programa Manhã da Piedade. Uma alegria toda minha. Renê, vamos continuar falando de memória, porque a gente anda esquecido, né? É verdade. A memória, ela pode ser trabalhada para não causar mal? Sim, a memória, ela é o conjunto, né, de fatos, de elementos que entraram na nossa mente ao longo de toda a vida. Então, é uma coisa muito ampla, né? E a gente só consegue lembrar de uma boa parte, uma pequena parte dessas memórias, né? Sobretudo quando tem afetos, emoções, aí nós lembramos mais, né? Mas a memória é a partir dela, Moninha, telespectadores, que nós conseguimos também resolver alguns problemas, resolver traumas, resolver situações que foram difíceis lá no passado. Nós precisamos sempre reconciliar com o passado, mesmo que não seja fácil. É interessante você falar de traumas, Renê. É, você como psicanalista, e acredito que você encontre pessoas que hoje vivem ainda respostas e problemas porque tiveram um trauma lá na mais tenra infância, que nem lembra, em algum lugar está guardado na sua memória isso. Então, quando a pessoa tem um trauma, bem novinho, bem na tenra idade, é possível superar? Existem traumas que acontecem dentro da barriga da mãe? Então, as pesquisas recentes mostram isso, né? Esses traumas dentro da barriga da mãe, assim, porque há uma troca, né? E principalmente quando há algumas situações de rejeição, porque a rejeição ela não é só consciente, ela é inconsciente também. E de alguma maneira, aquele ser que está se iniciando percebe isso, mesmo numa camada assim que a gente não consegue entender hoje, né? Mas é, é possível sim superar traumas. Nós, por mais que tenha sido um trauma muito difícil, muito árduo e que nós ficamos aprisionados nele, é possível, né? Uhum. Mas é preciso apaziguar a memória. Aí entra o tema que é tão importante, né, Moninha, que a gente fala tanto e que eu acho que é muito propício a hoje, né, na Semana Santa, que é o tema do perdão. Nós só conseguimos chegar ao perdão com uma memória apaziguada. Só conseguimos resolver situações do passado quando nós desligamos aquele processo lá, né, o agente do ato e tal. E aí fazemos uma memória feliz, uma memória que está tranquila. Quando fixamos eventos traumáticos do passado e ficamos ali tramitando naquele evento, nós não conseguimos libertar a nossa memória e aí alcançar o perdão. O perdão, no fundo, Moninha, é um processo de apaziguamento da memória. Renê, é, enquanto você estava falando, eu lembro de pessoas que foram adotadas, pessoas que passaram por uma rejeição da mãe biológica e trazem isso no seu coração. E aí essas pessoas foram adotadas por outras famílias. O amor, ele cobre essa tristeza e essa dor toda, faz superar, apazigua essa memória e esse perdão? Sem dúvida, é um tema complexo. Eu vejo na clínica, eu tive alguns casos, né, de pacientes adotados, ou então os pais que adotaram, uma busca de um equilíbrio. Por quê? Eu já vi situações, Moninha, de pessoas pais que tentaram suprir muito mais aquela carência. Então, por exemplo, um filho adotado e os outros não, dava muito mais atenção ao que foi adotado. E Uhum. o que foi adotado percebia isso, né? Uma desproporcionalidade. Então tem que ser natural. Agora, eu também tive recentemente paciente que disse assim: olha, eu soube que eu sou adotada e uma mulher adulta, já com 60 anos, soube que foi adotada e ela falou: não quero buscar quem foi minha mãe biológica, né? Ela tem notícias que ainda está viva, mas ela não quer porque mexeria em situações muito traumáticas. A vida dela foi sendo constituída com os pais que foram os pais efetivos, afetivos, que são os verdadeiros pais, não Uhum. biológicos, né? Então, nesse sentido, ela já estava com uma memória apaziguada, com uma situação muito bem com ela mesma, para que buscar? É tênue. Adoção é um gesto de profundo amor, Aham. mas tem que tomar alguns cuidados, né?
e realmente há essa sensação de rejeição, né? E o amor naquela situação dos pais, né, que adotaram, pode superar muito essa rejeição. Falando do perdão, o perdão como decisão, né, Renê? Você é um profundo estudioso do perdão, tem livros escritos sobre o perdão. As memórias que trago no meu coração, elas podem sim dificultar o perdão? Sem dúvida. É por isso que eu costumo dizer, Moninha, que perdão não é uma obrigação. A pessoa não pode falar assim, eu escuto muito isso, né? A pessoa fala, poxa, professor, eu não consigo perdoar, então eu sou uma pessoa muito má. Não, não é, porque cada um sabe, ou não sabe, porque está em elementos inconscientes, aonde foi aquele trauma, aonde foi aquela ferida, né? O que ela resgatou, trouxe de elementos difíceis que estavam adormecidos. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: cada um tem seu tempo para o perdão, Uhum, né? É um processo, é um horizonte, mas as memórias que ficam ali fortes, né? Elas impedem sim o perdão. uhum, Então, a gente precisa se libertar, buscar aquela memória. Por mais que tenha sido um gesto tão horrível, a gente precisa desligar aquele agente do ato. uhum, Pensar que pode ser diferente, né? Não necessariamente conviver com a pessoa. Perdoar não é reconciliar sempre, né? Perdoar é só se libertar. uhum. Então, é preciso entender isso, fazer essa memória assim, aí a memória fica apaziguada. Olha, Moninha, eu um tempo aí que eu sou psicanalista, tantos pacientes, tantos analisandos, tantos alunos e tantas vezes a gente entende, tenta entender o ser humano um pouquinho, né? Olha, a memória apaziguada, feliz, uma memória reconciliada é uma das coisas mais belas que o ser humano pode fazer. Bacana demais. Porque também, Renê, a gente que trabalha na igreja e está junto com a evangelização, a gente aprende que perdão é decisão, né? E como que a pessoa fica quando ela fala, eu não quero perdoar, doeu foi no meu coração, é em mim que dói. E o fato de o tomar a decisão, então é um processo também se tomar a decisão de perdoar. Porque depois que toma a decisão, aí que o horizonte do perdão, como é o nome do seu livro, vai começar a caminhar com essa pessoa em uma caminhada longa, né? Exatamente, é uma decisão e é uma tomada, assim, de um novo rumo na vida, né? Entendendo que aquela situação lá de trás, ela ficou lá atrás, tem efeitos, mas vai no horizonte. É um processo. E muitas vezes é passo a passo mesmo, né? É cada dia. Eu não tenho dúvida que esse é o sentido teológico do 70 vezes 7. É porque todo um processo, todo um trabalho, infinitamente, é um horizonte. Não é uma questão assim, eu tenho que perdoar tudo, todo momento e um gesto banal. Não é esse o entendimento. O Uhum. entendimento é que é passo a passo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho assim, operário aos poucos, né? Mas aí eu consigo me libertar. É esse o sentido. Então, é um gesto humano, perdão. Papa Francisco, Fratelli Tutti, encíclica, ele diz isso, é um gesto humano, mas capacitado por Deus. Uhum. A visibilidade da graça no homem, no ser humano, o Hum. perdão. Então, a gente tem que acreditar nisso, que quando a gente toma essa decisão, entra nesse horizonte de perdão, a graça vai nos capacitar para perdoar, sim. Um passo de cada vez, né, Renê? Exatamente. Renê, a falta de perdão, ela pode provocar doenças como depressão, ansiedade, azia, má digestão, prurido na pele. Sem dúvida, porque a gente fica tramitando ali naquele problema, naquela situação traumática lá do passado, né? Então, tudo que a gente faz vai ter como significado esse fato lá do passado. Eu já vi muito isso, infelizmente, na clínica, pessoas com mais idade que ficam lá presas a um problema lá do passado e não conseguem perdoar. Aí ela pode dizer assim, poxa, mas, por exemplo, se foi com os pais, né, e os pais já faleceram, isso pode acontecer, eu não consigo perdoar, eles não estão aí mais para pedir perdão. Mas tentar perdoar os pais que fizeram algo muito negativo no passado é se libertar.
é um sinal de que o mal ele perdeu, de que há uma superabundância no perdão, que o ser humano pode ir além do mal, não é igual, não é proporcional, entendeu? Quando a gente fica esperando um pedido de perdão, muitas vezes, a gente quer se colocar no mesmo patamar. Por isso que também a mensagem do Evangelho é: perdoar os amigos é muito fácil. Agora, perdoar os inimigos, aí que está a grande questão, o grande pulo do gato, né? Ah, Então, a gente tem que Renê. entender isso. É verdade, Renê. É para amar todo mundo, não vale escolher, né? Exatamente, essa que é a questão, né? Renê, eu queria falar agora assim, com suas considerações finais, de tudo que nós falamos, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Sim, então, as nossas memórias, elas são caminhos que nós passamos. Alguns desses caminhos nós conseguimos ter a vontade de traçar, de caminhar, de desenhar esses caminhos, mas muitos deles nós não conseguimos, né? A vida humana é como se fosse uma pena, né, ao vento, que no fundo tem alguns caminhos, algumas trajetórias que nós conseguimos visualizar, mas outras não. Tem elementos caóticos, elementos que não conseguimos entender. A memória é o conjunto disso tudo, mas é possível, sim, no momento presente, olhar essa memória, o que nós somos, fomos constituídos, e Uhum. fazer diferente, e seguir outros caminhos. Essa é a liberdade humana. Nós temos liberdade, apesar de todos os determinismos e aprisionamentos da nossa vida, mas sempre o ser livre do humano, ele pode prevalecer. É uma decisão, mas que para essa decisão ser efetivada, temos que trabalhar a memória, chegarmos a uma memória apaziguada do passado. Aí sim conseguimos nos libertar e sermos mais nós mesmos, mais humanos. Não tenho dúvida disso. Maravilhoso, gente. Então tá aqui o Instagram do Renê, aqui na tela, @DentesRenê, o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada por sua presença aqui. Para nós é sempre uma honra e uma alegria ter você conosco. Até quarta que vem, se Deus quiser. Um ótimo final de semana de oração. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos os nossos telespectadores, a você, Moninha, especial, e até semana que vem. Prazer estar aqui.